Fala galera, verdade? Eu sou o Prisma e bora falar de Agente Secreto. Bom, a gente ganhou mais uma vez um prêmio. Que bom, que legal, né? Sempre é bom ver o nosso cinema brilhando. Infelizmente a nossa Copa tá meio caidinha, espero que esse ano a gente consiga ganhar também. Mas em compensação, o nosso cinema está estrondoso no mundo inteiro. Muito bom que esteja, né? Porque o nosso cinema é muito bom, é muito bonito. É um cinema que tem muitos potenciais que ainda vão ser explorados e potenciais que a gente já tem aí presente, como, por exemplo, o Wagner Moura, né, que fez o protagonista desse novo filme, que é o Agente Secreto. Então, assim, que bom, de verdade, assim, mano, que da hora, velho. E fico muito feliz de ver, mais uma vez, a gente estando lá nesses palcos ganhando ele. Nesse vídeo eu não quero falar necessariamente sobre o Agente Secreto, eu quero mais trazer esse ponto de vista sobre o cinema brasileiro como um estudante de audiovisual. Atualmente eu estou com a turma 2025 do Instituto Condzilla e logo mais vai ter uma produçãozinha nossa aí saindo, então eu vou estar aí divulgando para vocês. E como estudante de audiovisual, né, de pobre e que tem esse amor pelo audiovisual desde que me conhece por gente, estou começando a consumir mais o nosso cinema. Porque o nosso cinema é muito rico. Tem muita coisa, muito filme bom no nosso cinema. E é muito legal ver como o mundo inteiro está vendo isso. Está vendo o nosso potencial como atores, como cineastas. Né? E isso é muito bom, de verdade. E um acontecimento que rolou no Globo de Ouro, né, que inclusive a forma como Wagner Moura saiu desse acontecimento constrangedor foi brilhoso, assim. No momento em que ele recebeu o prêmio, ele ia falar as palavras finais e ele foi cortado pela moça lá do prêmio, onde ela começou a falar uma outra coisa e não deixou ele falar. E depois ele conseguiu falar e aí ele acabou dizendo que aqui no nosso Brasilzão a gente chama essa premiação de melhor filme internacional, né? E ainda dando um sorrisinho. Que lindo, que belo, assim, tipo, que bonito, né? Porque infelizmente, mesmo a gente estando nesses locais de grandes assim do cinema, ainda assim rola o preconceito, rola a questão do racismo em si, né? Contra brasileiros e tudo mais. E é muito. É um fato triste, mas ao mesmo tempo dialoga bem com o que o filme fala, né? Tipo, o Agente Secreto, como eu falei, não vou muito me aprofundar nesse filme aqui, mas o Agente Secreto ele fala sobre pessoas que não estão no seu país de origem. São pessoas que são, estão foragidas do seu país, infelizmente, por inúmeros fatores que, bom, acredito que vocês devam saber, né? E os Estados Unidos atualmente está muito forte, não só os Estados Unidos, né? No Japão também está rolando isso, a questão dos estrangeiros e todo o preconceito, todo o racismo em si, né? E é um filme que fala sobre isso, mas ele fala sobre muita coisa, né? Muito importante para o nosso cenário. Então, é curioso, né, de ver isso, né? Como a gente somos silenciados, mesmo estando nesse lugar, de receber esse prêmio, de ter ganhado, ainda assim não tem esse direito da fala. Né? E quando tem, é cortado. Né? E eu acho que o filme Agente Secreto dialoga bem com isso. É um filme que é muito bonito, cinematograficamente falando, assim, tipo, a direção artística, a direção de câmera, os ângulos, toda a fotografia do filme é muito bonita, né? A direção de arte é muito bonita, esse filme como um todo, assim, né? Englobando tudo. E é um filme que me leva para abre portas para muitos assuntos, muitas coisas que me fazem pensar sobre esse filme, me fazem refletir bastante. Inclusive, eu reassisti ele, né? Eu assisti uma vez com a turma no meu curso, no meu outro curso de audiovisual que eu me formei, e aí eu quero reassistir ele agora sozinho e refletir mais sobre esse filme, porque é um filme muito potente, é um filme que dialoga muito com os tempos atuais que a gente está, e é aquela coisa, né? Sempre tem alguém que vai dizer, ah, quem vive de passado é museu, mas tipo, não é passado, né? A ditadura foi em 64. 64 para 2026, pô, tá muito próximo. E mesmo se não fosse,
É bom que relembre esse momento tão pesado na nossa história. E ainda digo mais sobre esse filme. Eu assisti o Ainda Estou Aqui e eu gostei do filme. Ainda Estou Aqui é um filme muito bom. Não vou criticar aqui o filme de uma maneira ruim, né? Tipo, de xingar o filme, porque verdadeiramente eu gostei desse filme. Mas eu quero refletir com esse Agente Secreto e Ainda Estou Aqui, trazendo esses dois filmes em foco para uma discussão, uma reflexão. Mais do que uma discussão, uma reflexão. O Agente Secreto é um filme que ele não só aborda a questão dos estrangeiros, como aborda essa questão de o personagem principal, né? Ele está foragido, né? Ele está se escondendo, então ele tem outro nome, ele tem uma outra identidade para não ser pego pela polícia, né? Pego pelos militares. E aí a gente acompanha, não vai ter spoiler, não se preocupe se você não viu esse filme. A gente vai acompanhar esse personagem não só sendo a história desse personagem fictício, eu não sei se tem, se tipo assim, é a história de uma pessoa real e eu não tô sabendo, se for, por favor, deixe aí nos comentários, pode deixar aí se eu falar alguma besteira. E a gente vai ver a história de outras pessoas que estão ao redor desse personagem e que também ajudam essas pessoas que estão foragidas dos seus países de origem. E então a gente não só vê uma história só, a gente vê diversas histórias. Tanto do pai, do personagem principal, quanto a senhora, e que ajuda os foragidos, e ela mesma, né? A história dela mesma. E é um filme muito potente por causa disso. Isso eu acho legal, porque, infelizmente, o acontecido da ditadura, que ocorreu no nosso país, foi algo que afetou muitas vidas de muitas pessoas, tanto de fora, que são de fora e vieram para o Brasil e acabaram pegando esse momento, quanto pessoas que são do Brasil e que passaram por esse momento da história. E afetou o nosso país de muitas maneiras. Muitas feridas foram abertas que até hoje não acredito que são cicatrizadas 100%, porque são feridas que é crime. São crimes que acometeram na ditadura que não tem como esquecer e eu acredito que não tenha nem como curar, mas tenha como falar sobre. E o audiovisual, ele é muito potente por causa disso. Você pode falar sobre isso, você pode chegar e dialogar e falar sobre esse momento, usando tudo que o audiovisual pode fornecer. E é muito legal a forma como eles escolhem fazer isso em Agente Secreto. E aí, pegando já o gancho de Ainda Estou Aqui, é um filme bom, mas um tópico que eu estava tendo com uns amigos meus sobre, e que reforçou ainda mais minha reflexão sobre esse filme, é o quanto ele é muito bom, mas é uma história de uma família em específico de classe média alta. Então, a história inteira de Ainda Estou Aqui gira em torno dessa família e do responsável, do pai e marido dessa família que foi capturado pelos policiais, e a gente acompanha essa família tentando descobrir o que aconteceu com ele, porque caso você seja novo e não tenha estudado sobre esse momento da nossa história, recomendo que estude. O momento da ditadura foi um momento em que as pessoas eram raptadas e os familiares, amigos, não sabiam o que aconteceu com essas pessoas. Não era falado. Essas pessoas passavam por todo tipo de tortura possíveis. Torturas as quais horríveis, tremendas. E aí, nem se essa pessoa acabou sendo, né, os familiares e amigos sabiam disso. Então, Ainda Estou Aqui retrata a história dessa família, que é uma família real, que passou por esse momento, e que é muito importante, a forma como eles abordam essa questão dessa família, e que é um filme que ele foca em uma só família, né? E, para mim, tudo bem, é uma escolha narrativa de contar sobre essa família, que por sinal é uma família real, como eu falei, né, que passou por essa situação, ao mesmo tempo que me faz refletir como é um filme muito bom, é um filme que serve para vocês terem um entendimento de como foi a ditadura quando você sente e assiste,
Mas é um filme que você tem que entender que é um recorte, muito recorte, de uma família de classe média que passou pelo momento da ditadura e que eu não estou invalidando o sofrimento que eles passaram, mas que comparado a outras pessoas, não, nem comparado, não quero comparar o sofrimento com outro sofrimento, como se um sofreu mais que o outro. Mas só para ficar explicativo e eu conseguir expressar nesse momento, que eu não me veio outra palavra, de que se a gente for colocar na balança, eles eram uma família que tinha um dinheiro, que tinha tinha uma vida boa, eles tinham uma casa boa, eles tinham uma vida de uma família de classe média alta. Então, é importante citar esse trecho porque é um filme que ele é um recorte de uma sociedade. Se a gente for ver por exemplo, se a gente for ver outras histórias de outras pessoas que sofreram esse momento da ditadura, pessoas pobres, principalmente pessoas pobres, negras, LGBTQIAPN+, são pessoas que sofreram pra caramba e não tinha um advogado com quem pagar um advogado que minimamente poderia tentar chegar na prisão onde que essa pessoa estava, né? Mesmo que era bem difícil, mesmo você estando num patamar mais alto, mas era um pouco mais acessível. E você não tinha muito provavelmente uma casa, um local onde você se sentisse seguro e você só sumia. Muitas pessoas nessa época de ditadura desapareceram e ninguém ficou sabendo o que aconteceu com essas pessoas. Onde elas foram descartadas. Porque nessa época era isso, né? As pessoas eram descartadas como nada. E aí os parentes não sabiam. Sofriam ali, mas não tinham uma resposta do que aconteceu com essas pessoas. E aí por que eu tô falando isso? Porque Ainda Estou Aqui é um filme bom, muito bom. Merece sim ter ganhado o Oscar do ano passado, né? 2025, foi 2025, né? Mereceu ter ganhado o Oscar, mas é um recorte. E a gente tem que entender isso. E, falando sobre Agente Secreto, é um filme que, pra mim, ele me toca um pouco mais do que Ainda Estou Aqui, porque é um filme que ele não só aborda uma história, ele aborda diversas histórias, de diversas pessoas. Por exemplo, a senhora, né, tipo, eu falei que eu ia dar spoiler aqui, né, mas, enfim, eu vou deixar a mão levantada, caso vocês não queiram ouvir esse spoiler, só passar o vídeo, mas não vai ser um spoiler tipo ou, assim, vocês vão sacar logo de início. A senhora que ajuda, né, o nosso personagem principal, ela ajuda refugiados na casa dela. Ela mantém eles lá seguro, ajuda com a questão da documentação, ajuda com a questão de realmente se criar uma nova pessoa para poder não ser pego. E é muito importante isso, como eles mostram esse momento, porque é um momento que é muito intimista do filme, do qual não tem uma música de fundo, mega tipo, oh. Não, é silêncio, eles sentados em roda e eles conversando. E aí tem um momento dessa conversa que é muito pesada, do qual um personagem cita lá, né? Tipo, eu sou imigrante. E aí todo mundo, imigrante? E aí a gente não fala isso aqui. E aí o cara fala assim, ah, mas é o que eu sou. E esse momento é tão potente, porque ele me leva para tantos caminhos, tantas discussões, de realmente refletir sobre essa situação. Tipo, eu não sou imigrante, eu nasci aqui no Brasil, sou paulistano, sou nascido e crescido aqui. E aí eu fico pensando como deve ser a vida dessas pessoas que vieram para cá à força, foragidas, que não tiveram escolha de vir para outro país e tem que ficar na insegurança de tipo, cara, como minha família deve estar sei lá, na Espanha. Como minha família deve estar lá, tá ligado? No meu país. Como eles estão agora? E você não poder falar com essas pessoas, porque se você tentar ligar, provavelmente você vai ser rastreado e eles vão te pegar e aí você já sabe o que vai acontecer com você. Então eu fico pensando o quanto foi um momento pesado na nossa história e que é bom que seja comentado, é bom que se tenha mais vídeos, mais
produções audiovisuais que falem sobre esse momento da ditadura. A gente tem diversas músicas que citam esse momento, que falam sobre esse momento. E é importante, de verdade, que se tenha mais obras audiovisuais que falam sobre isso. E, de novo, eu recomendo. Assistam Ainda Estou Aqui. Não, eu recomendo esse filme ainda por cima. Eu recomendo para vocês que assistam esse filme. Ele é bom, mas entendam que é um recorte de um recorte. E assistam Agente Secreto. E também assistam outros filmes que saíram também brasileiros, que eu não vou lembrar aqui o nome, eu não anotei. Esse vídeo aqui tá mais secão mesmo, só eu e aqui a câmera falando com vocês, então eu sou péssimo com nomes, mas tem outros filmes que saíram também brasileiros, muito bons. Assistam, né? Recentemente saíram muitos filmes bons aí. Assistam também. Consumam o nosso cinema, consumam a nossa arte. E se eu pudesse dar um conselho para vocês quando forem assistir Agente Secreto, assistam, desliguem das telas e foquem só na tela que você está assistindo. E só pensa sobre depois, tá ligado? Reflita sobre esse filme. E é isso. De novo, muito bom que a gente ganhou, mais uma vez, um prêmio muito importante. E que incrível, de verdade. Muito, muito obrigado aos envolvidos, todo mundo que está envolvido na produção desse filme. Todo mundo envolvido, atores, atrizes, diretores, desde o cara que limpa o set, ao cara que faz, a pessoa que limpa o set, a pessoa que faz a comida, a pessoa que tá lá no roteiro, a pessoa que tá lá na gravação, na direção de arte, todo mundo, todos os envolvidos. E eu quero citar aqui também um bagulho importante. Agente Secreto é um filme feito com dinheiro público. Ou seja, ele ajuda diretamente o nosso cinema a ter mais financiamento para mais obras de cineastas, de pessoas que amam o cinema e querem produzir aqui no nosso país. Então, acima de tudo, é um filme feito com dinheiro público. De novo, eu não estou invalidando a questão do Ainda Estou Aqui, mas ele foi feito com dinheiro privado. E ser feito com dinheiro privado não ajuda diretamente o nosso cinema. Mas, entendeu? Então, é bom que se tenha filmes feitos com dinheiro público também, que tem esse patamar. É um filme muito lindo, muito bonito, muito poético, e que merece, sim, chegar onde que ele chegou. E espero que chegue mais pessoas e mais gente, e que mais gente possa consumir esse filme. E, mano, que filme insano, de verdade. Consuma a nossa arte, consuma o nosso cinema. E, pra você que ficou até aqui, se gostou, curte, compartilha e comenta. E não esqueça de seguir o perfil para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo. É isso. Axé pra nós.